A seleção brasileira de futebol é a mais vitoriosa da história, com 5 Copas do Mundo. Porém, nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado uma fase muito difícil, com derrotas e eliminações frustrantes para seleções horríveis e o desempenho muito abaixo das expectativas que os torcedores brasileiros gostariam. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com a seleção brasileira? Nesse vídeo eu vou falar para vocês 7 motivos pelo qual a seleção brasileira está em decadência e por que a gente perdeu tantas Copas do Mundo nos últimos anos. Se vocês forem pesquisar vídeos do Garrincha, ou então do Pelé, ou do próprio Ronaldo Fenômeno, vocês vão perceber que antigamente os jogadores de futebol tinham muito mais espaço, tinham muito mais tempo de pensar. Obviamente, isso não tira a genialidade dos jogadores, mas um fato é, o futebol moderno se tornou muito mais tático e físico, e o futebol mudou completamente. Hoje em dia ele é muito menos baseado na criatividade individual, por exemplo. Aconteceu uma grande mudança na formação desses jogadores por conta dessa mudança brusca do estilo de jogo. E essa formação dos jogadores começou a focar muito mais em aspectos físicos e táticos, ao invés de focar simplesmente em talento puro em jogadores que têm uma habilidade com a bola muito acima da média. Porém, enquanto o mundo todo estava se inovando, melhorando o físico, melhorando as táticas, as categorias de base do Brasil ficaram muito para trás nesse aspecto. O futebol mudou e a ênfase agora dos treinamentos na base é na força física, na organização tática e na intensidade. Isso pode ter afetado muito a maneira como os nossos brasileiros são formados e desenvolvidos. O Brasil sempre foi conhecido pelo futebol arte, mas a gente tem que admitir. Nas últimas décadas, o Brasil adotou um estilo muito mais pragmático, sem sentido algum e que simplesmente foi engolido pelas outras seleções europeias. A gente pôde ver um caso disso na Copa do Mundo de 2014, onde era literalmente um treinador da velha guarda, digamos assim, né, com um time que ele escalhou para a velha guarda, onde o Brasil estava sem o seu principal jogador individual. E a Alemanha, que tem um monte de jogador bom, mas nenhum destaque individual, como por exemplo o Neymar, amassou o Brasil e conseguiu fazer 7-1. Isso mostra que uma seleção da Alemanha, que foi formada por jogadores principalmente com uma intensidade física muito boa, com uma tática muito boa, conseguem acabar com uma seleção brasileira que talvez individualmente tenha alguns jogadores muito acima da média. E essa é a grande questão do futebol brasileiro ter ficado muito para trás. Enquanto as seleções europeias nas suas categorias de base e tudo mais, focaram muito em ensinar para os jogadores melhores táticas, melhores físicos e tudo mais, o Brasil simplesmente ficou a mesma coisa de sempre, só escalar 10 jogadores para jogar e rezar para ter um jogador igual o Neymar que vai resolver a partida no final. A falta de planejamento a longo prazo e decisões equivocadas na escolha de técnicos e jogadores tem impactado demais o desempenho da nossa seleção brasileira. Falta uma continuidade de trabalho de técnicos impressionantes, sem falar, claro, da gestão muito questionável dos últimos presidentes da CBF, principalmente do presidente atual, sem falar também do planejamento deficiente. Isso tudo tem contribuído demais para a fase instável da nossa seleção brasileira. Vamos pensar aqui, ano passado o Brasil simplesmente contratou o Diniz com a expectativa de que o Ancelotti fosse virar treinador da seleção brasileira. Vocês têm noção disso? É um negócio tão amador para a melhor seleção de todos os tempos. Você contrata um treinador, você literalmente joga na cara dele que ele é temporário, ele perde e você demite ele e o treinador que você gostaria de contratar, né, que você só contratou outro por causa dele, simplesmente não vem, sabe? Aí você passa vergonha e contrata o Dorival Júnior, né, que vamos ser sinceros, está bem perdido na seleção brasileira. E quando eu digo falta de planejamento e de gestão, tudo isso tá envolvido, porque quando você não dá uma continuidade para um trabalho, quando você demite o Tite, com o Tite já falando que gostaria de sair antes mesmo da Copa do Mundo, e não tem em mente um treinador que você gostaria de colocar na seleção brasileira, isso só mostra que a CBF não faz a menor ideia do que eles estão fazendo. Eles simplesmente colocam qualquer técnico que tenha ganhado qualquer título de importância razoável no Brasil. Colocaram o Diniz porque ganhou a Libertadores e não deu certo, demitiram. Contrataram o Dorival porque ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo, daqui a pouco vai ser demitido. E por aí vai, o Brasil não tem planejamento, não escolhe um técnico que se encaixe com a seleção brasileira, simplesmente contrata um monte de técnico porque ganhou algum título de relevância com o Brasil. Sem falar, claro, dos esquemas de empresário na seleção brasileira. Nos últimos anos, a seleção tem dependido demais de poucos jogadores. A ausência de uma renovação sólida e uma falta de novos líderes tem sido um problema constante para o Brasil. A gente pode perceber isso, por exemplo, com o Neymar. Muita gente criticava o Neymar e até mesmo muita gente pensava que a seleção brasileira sem o Neymar
poderia jogar melhor, principalmente com o surgimento de novos craques como Vinícius Júnior, Rodrigo e até recentemente agora o Endrick. Porém, a gente está percebendo que na verdade é muito pelo contrário. Sem o Neymar, a seleção brasileira ficou horrível e isso está acontecendo desde 2012. Desde 2012, o Neymar está carregando a seleção brasileira nas costas. Com a idade do Vinícius Júnior, o Neymar já era o melhor jogador da seleção brasileira e carregava um fardo que nenhum jogador do Brasil tem que carregar. A gente tá falando aqui que o camisa 7 do Real Madrid, o camisa 11 do Real Madrid, o Endrick que joga no Real Madrid, o Estevão que vai pro Chelsea, muitos outros jogadores da seleção brasileira não conseguem jogar metade do futebol do Neymar que está na Arábia Saudita. E você pode argumentar que o Vinícius Júnior, o Rodrigo podem ter uma carreira mais vitoriosa que o Neymar, podem ganhar 3 Champions League, podem chegar a ganhar várias bolas de ouros, mas futebol jogado, ninguém é melhor que o Neymar. E a gente pode perceber, com a ausência do Neymar, que um dos principais problemas da seleção brasileira é os técnicos ruins e a falta de coletivo, porque o Neymar individualmente é muito bom. O problema é que não dá pra gente só depender do Neymar individualmente. O coletivo tem que ser bom. A gente percebe que nas últimas seleções campeões do mundo, não só tinha um jogador que se destacava muito individualmente, como também o coletivo era muito bom. Como por exemplo a França de 2018, onde ali você poderia escolher qualquer jogador que era um craque. Também a Argentina de 2022, onde tinha muitos jogadores decisivos, Dybala, Messi, Lautaro Martinez e muitos outros, sem falar, claro, do Dibu. Enfim, o problema do Brasil é que a gente depende desde muito tempo de apenas um jogador, porque os outros jogadores que têm habilidades incríveis simplesmente não conseguem render na seleção brasileira. A nosso investimento nas categorias de base e a exportação precoce de jovens talentos para a Europa tem prejudicado demais o Brasil. Acontece que quando um jogador precoce sai para a Europa, aliado com problemas estruturais na categoria de base, tudo isso tem afetado demais a seleção brasileira e seus jogadores. A gente pode perceber que muitas das vezes os jogadores saem com 17, 18, 19 anos de idade do Brasil, e sendo que no Brasil eles nem estão rendendo muito, mas como eles podem vir a se tornar uma jovem promessa no futuro, eles já são diretamente enviados para a Europa e fé em Deus, sabe? E aí o cara tem que se virar lá, muitas das vezes é emprestado e talvez ele consiga dar certo, mas tem muitos jovens que foram enviados muito cedo para a Europa e acabaram não dando certo. Isso no final das contas prejudica a seleção brasileira, porque às vezes a pessoa precisa ficar no Brasil mais um tempo, até uns 21, 22, 23 anos, sabe? Conseguir constância, conseguir mais físico e tudo mais. Mas não, chega na Europa, num país totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente, muito cedo, sem falar, claro, do físico, né, que pesa demais. O garoto com 18 anos de idade, chegando lá na Europa, demora uns 2 anos pra conseguir pegar o físico, sendo que no Brasil, com um trabalho constante, ele já poderia ter evoluído mais. Tudo isso resultou em que a gente tem simplesmente um monte de jogador que joga em time da Europa, porém não rende na seleção brasileira, porque uma coisa é você jogar na Europa com campos bons e tudo mais, outra coisa é você se virar na seleção com jogadores que não são tão bons assim. E eu acho que isso prejudicou demais o trabalho da seleção brasileira. O cenário do futebol mundial mudou. As seleções europeias e algumas sul-americanas evoluíram muito e investiram em infraestrutura e na formação de jogadores, aumentando dessa forma a competitividade deles. A gente pode ver isso com a Argentina, com a França, que antes eram seleções boas, né? Sempre foram muito competitivas, porém nos dias de hoje estão dominando o futebol mundial. E o Brasil está cada vez mais perdendo destaque. Quando uma seleção europeia vai jogar com o Brasil, ela não fica mais com medo, muito pelo contrário, ela já sabe como anular o Brasil, já sabe que se fazer uma defesa constante e firme, os jogadores brasileiros vão sentir e não vão conseguir criar nada. Isso tudo tem interferido para que o Brasil não consiga avançar nas fases da Copa do Mundo. A gente pode perceber que os jogadores também dessas outras seleções evoluíram demais, muitos craques estão surgindo e o Brasil, por conta de todos os problemas da categoria de base, por conta da má gestão da CBF, não está conseguindo competir de frente com essas seleções. Perda de identidade. A seleção brasileira sempre teve o apoio incondicional da torcida, mas a falta de resultado somada à perda de identidade tem afastado alguns dos seus maiores fãs. Os torcedores da seleção brasileira não querem mais ver jogos do Brasil. Eu tô com medo do que vai acontecer na próxima Copa do Mundo, porque cada vez mais os torcedores estão falando, cara, a gente vê o Brasil jogar pra passar vergonha. Entende? Os caras têm a felicidade pra ver uma seleção jogar, conseguir brilhar, sentir o prazer de ver um jogo de futebol, mas tá cada vez ficando mais chato ver o Brasil jogar porque não tá conseguindo o resultado. E tudo isso faz com que os fãs parem de apoiar, comecem a pressionar os jogadores, isso acaba interferindo dentro de campo. Pra mudar essa situação, obviamente, o Brasil precisa entregar resultados, porque dessa forma vai animar mais a torcida, vai ter um apoio melhor, os jogadores vão se sentir mais motivados e dessa forma tudo vai caminhar pro jeito certo.
O caminho para a recuperação. Apesar da fase difícil para o Brasil, a gente tem muito talento e a tradição necessária para voltar ao topo das seleções. A renovação, melhor gestão e um retorno às raízes é o melhor caminho para o Brasil conseguir sair desse buraco. A gente precisa melhorar nossa gestão. Honestamente, acho que o presidente da CBF deveria sair urgentemente. Ele não faz ideia do que está fazendo. Precisamos colocar uma pessoa competente no cargo, mas enquanto ele estiver lá, a gente simplesmente precisa torcer para que os jogadores consigam dar certo, para que tudo aconteça da forma mais incrível possível. E uma boa notícia é que os jogadores da seleção brasileira são relativamente jovens. Estevão, Endrick, eles têm apenas 18, 17 anos de idade. E esses moleques têm tudo para representar demais a seleção brasileira. Eu espero que o Vinícius Júnior consiga encontrar o seu futebol que ele tem no Real Madrid na seleção brasileira. Uma boa notícia é que provavelmente o nosso camisa 10, Neymar Júnior, vai voltar. E pela primeira vez em muitos anos, o Brasil tem a possibilidade de ter um jogador extra classe como o Neymar, jogar com uma nova geração que tá surgindo, porque quando o Neymar surgiu, simplesmente era ele, mais ninguém. Porém, dessa vez, a gente consegue juntar essas coisas. Por isso, eu acredito que se o Neymar voltar de lesão, conseguir jogar no nível que ele jogava, e os jogadores jovens conseguirem também melhorar o seu futebol, eu tenho certeza que o Brasil tem grandes chances de voltar forte para a Copa do Mundo. Então chegamos à conclusão. A má fase pode ser passageira, o Brasil ainda é o país do futebol e a próxima geração de craques está aí e estão começando já a jogar muita bola. Então eu falo o seguinte para vocês, que venham os novos desafios e com eles que a gente consiga novas vitórias. Pode vir França, pode vir Argentina, por mais que a seleção brasileira esteja numa fase horrível, por mais que seja doloroso ver os jogos, eu tenho certeza que na hora do vamos ver, dessa vez o Brasil vai conseguir representar e vai trazer o Hexa para nós. Vamos acreditar nisso, ou então pode ser que não aconteça, mas eu tenho fé. E se você tem fé também, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também escreva aí nos comentários o que você achou desse vídeo. É isso, falou!